Minha irmã disse que conheceu um homem maravilhoso. Logo nós vamos nos casar, ela disse. Então, no dia que ela foi me apresentar ele, eu descobri algo chocante que me deu calafrios. O som da campainha ecoou pela casa dos meus pais, cortando a conversa animada que tínhamos na mesa de almoço de domingo. O coração pareceu dar um salto no meu peito. Olhei para minha irmã, Sônia, e vi seus olhos brilharem de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Ela se levantou, ajeitando o vestido florido com as mãos trêmulas. Era ele, o homem misterioso, o namorado que ela guardava as 7 chaves há quase 2 anos, finalmente estava ali, do outro lado da porta. Meu nome é Denise, e eu sempre fui a irmã mais velha, a protetora. Aos 30 anos, sou casada com o amor da minha vida, Carlos, e temos uma vida estável e feliz. Minha irmã, Sônia, com seus 25 anos, é a sonhadora da família. Recém-formada em publicidade, com um emprego novo e promissor, ela sempre enxergava o mundo com lentes cor-de-rosa. Eu achava isso lindo, essa capacidade dela de acreditar no melhor das pessoas. Mas também me preocupava. O mundo, afinal, não é um conto de fadas. E a prova disso estava prestes a entrar pela porta. Ele chegou, Sônia sussurrou, mais para si mesma do que para nós. Meu pai largou o garfo no prato, minha mãe forçou um sorriso nervoso e meu irmão mais novo, Jonas, cruzou os braços com a expressão cética de sempre. Nós estávamos todos ansiosos e, para ser sincera, um pouco desconfiados. Sônia falava de Maurício como se ele fosse um príncipe encantado saído de um filme. Ele é perfeito, Denise. Inteligente, engraçado, carinhoso. Logo nós vamos nos casar. Ela me disse ao telefone na semana passada, com a voz embargada de emoção. Quando ela anunciou que o traria para o almoço de domingo, eu senti um misto de alívio e apreensão. Finalmente conheceríamos o homem que roubou o coração da minha irmãzinha. Sônia abriu a porta e um silêncio profundo tomou conta da sala. Parado ali estava um homem que parecia ter sido esculpido por anjos. Alto, com cabelos escuros perfeitamente penteados, um sorriso branco que poderia vender qualquer coisa e olhos castanhos que pareciam ler a sua alma. Ele vestia uma camisa social azul clara, que realçava seu porte atlético. Era sem dúvida um homem muito bonito. Ele entregou um buquê de lírios para minha mãe, que gaguejou um obrigada e correu para a cozinha para colocá-los na água, claramente sem jeito. Sônia, no entanto, parecia hipnotizada. Ela se aproximou dele, com o rosto corado e os olhos fixos nos dele. E então, ela disse a frase que fez um calafrio percorrer minha espinha e congelar o sangue nas minhas veias. Nossa, você é mais bonito pessoalmente. Eu parei. Olhei para o meu marido, Carlos, que franziu a testa confuso. Olhei para Jonas, que descruzou os braços e se inclinou para a frente como se não tivesse ouvido direito. Pessoalmente? Como assim, pessoalmente? Eles não namoravam há 2 anos? Maurício soltou uma risada charmosa, mas que não alcançou seus olhos. E você é ainda mais radiante do que nas fotos, meu amor. Minha mente começou a girar. Fotos? Como assim, fotos? A história que Sônia nos contou era de um romance que floresceu, de encontros, de um relacionamento sólido. Mas a frase dela denunciava outra coisa. Algo estava terrivelmente errado. Sônia o guiou para dentro, apresentando-o a todos. Ele apertou a mão do meu pai com firmeza, deu um abraço cordial em Jonas, em Carlos, e quando chegou a minha vez, pegou minha mão e a beijou suavemente, como um cavalheiro de novela. É um prazer finalmente conhecer a famosa Denise. Sônia fala maravilhas de você. O sorriso dele era magnético, mas eu senti um arrepio. Era tudo muito ensaiado, muito perfeito. O almoço começou de forma estranha. Meus pais, tentando ser educados, faziam perguntas vagas sobre o trabalho dele. Maurício respondia com histórias interessantes sobre o mercado financeiro, usando termos que impressionavam, mas que no fundo não diziam nada. Ele era um mestre da conversa, desviava de perguntas diretas com uma habilidade impressionante. E onde vocês se conheceram? Meu pai perguntou, direto ao ponto. Sônia e Maurício se entreolharam. Foi o destino, seu Roberto. Estávamos em um grupo online sobre investimentos e acabamos nos conectando, disse Maurício, com a maior naturalidade do mundo. Eu não aguentei. Precisava entender. Sônia,
Posso te ajudar com a sobremesa na cozinha um minutinho? Ela me seguiu, ainda flutuando. Assim que a porta da cozinha se fechou, eu a segurei pelos ombros. Sônia, que história é essa de mais bonito pessoalmente? Vocês nunca tinham se visto antes de hoje? Ela me olhou como se eu fosse louca. Claro que não, Denise. Eu te falei que nos conhecemos pela internet. Você não falou isso. Você disse que o conheceu, que namoravam há 2 anos. Eu presumi que vocês se viam, que saíam juntos. Como você pode namorar alguém por 2 anos sem nunca terem comprado a pessoa? A expressão dela mudou de felicidade para irritação. Ah, Denise, não começa. Você e essa sua mania de ser pessimista. O que importa se foi online? Nós conversamos todos os dias, por vídeo, por telefone. Eu sei tudo sobre ele e ele sabe tudo sobre mim. O amor não tem barreiras. O que importava era a conexão e a nossa é perfeita. O encontro pessoal era só um detalhe. Um detalhe? Minha irmã, a pessoa que eu mais amava no mundo, estava me dizendo que o noivo que ela planejava se casar era, até 10 minutos atrás, um completo estranho para ela no mundo real. Um rosto numa tela de celular. O choque era tão grande que eu mal conseguia formular uma resposta. Eu voltei para a sala de jantar atordoada. O homem sentado à mesa da minha família, rindo com meu pai, era um fantasma digital que tinha acabado de ganhar corpo. E minha irmã estava entregando seu coração a ele sem a menor hesitação. O calafrio que senti mais cedo voltou com força total. Aquilo não era uma história de amor, aquilo era o começo de um pesadelo. O almoço de domingo terminou com um gosto amargo na minha boca. E não foi por causa da comida. Enquanto Maurício se despedia com a mesma polidez ensaiada, Sônia o olhava como se ele fosse o sol e ela um girassol. A cena era dolorosa de assistir. Ela o acompanhou até a porta e, no momento da despedida, a situação, que já era estranha, ficou ainda mais bizarra. Sônia se inclinou para beijá-lo nos lábios, um gesto natural para um casal que, segundo ela, estava prestes a se casar. Mas Maurício, com uma agilidade impressionante, virou o rosto. O beijo dela acertou a bochecha dele. Ele a envolveu em um abraço rápido, quase paternal, e sussurrou algo em seu ouvido que a fez sorrir. Depois se virou, acenou para nós e foi embora no seu carro importado, que parecia caro demais para um simples analista financeiro. Eu, meu marido Carlos e meu irmão Jonas trocamos um olhar que dizia tudo. Aquilo não era normal. Um homem que supostamente ama uma mulher não se esquiva de um beijo dela na frente da família, a não ser que ele estivesse escondendo algo. Ou pior, que não sentisse absolutamente nada por ela. Nos dias que se seguiram, a situação só piorou. Maurício, que antes era uma presença virtual, tornou-se uma sombra constante na vida de Sônia e, por consequência, na nossa. Ele não chegou a se mudar para o apartamento dela, mas era como se tivesse. Ele tinha uma cópia da chave, usava o carro dela para resolver assuntos de trabalho. As roupas dele começaram a ocupar espaço no guarda-roupa dela. Ele parecia o dono da casa e Sônia, sua empregada. Ela, que sempre foi independente e focada na carreira, começou a viver em função dele. Acordava mais cedo para preparar o café da manhã especial que ele gostava, saía correndo do trabalho para garantir que o jantar estivesse pronto quando ele chegasse. Ela fazia as compras dele, lavava as roupas dele, organizava a agenda dele. Ele trabalha tanto, Denise, coitadinho, precisa de alguém que cuide dele. Ela me dizia, quando eu, com delicadeza, tentava alertá-la. O mais estranho era o comportamento dele. Maurício era sempre encantador, educado, mas distante. Havia uma barreira invisível entre eles.
Ele a elogiava em público, a chamava de meu amor, mas os gestos de carinho eram calculados, quase teatrais. Nunca a beijava na boca em nossa presença. Os abraços eram rápidos. Ele nunca segurava a mão dela por muito tempo. Era uma performance e nós éramos a plateia de um espetáculo que não fazia sentido. Jonas foi o primeiro a explodir. Eu não aguento mais ver isso, ele disse, durante um jantar na minha casa, umas 3 semanas depois daquele almoço fatídico. A Sônia está cega. Aquele cara é um folgado, um aproveitador. Ele não move uma palha dentro de casa e ela o trata como um rei. Vocês viram o jeito que ele pediu para ela buscar um copo d'água ontem? Estava a 2 passos da geladeira. Carlos, sempre o mais ponderado, concordou. Tem algo muito errado, Denise. Não é só a folga, é a falta de intimidade. Eles não agem como um casal apaixonado. Parecem mais sócios. E ela é a sócia que faz todo o trabalho. Meu coração se apertava toda vez que eu pensava nisso. Eu ligava para a Sônia, tentava conversar, mas era como falar com uma parede. Ela estava completamente enfeitiçada. Qualquer crítica a Maurício era recebida com hostilidade. Você está com inveja, ela gritou comigo uma vez. Inveja porque eu encontrei um homem que me trata como uma rainha e você não suporta me ver feliz. A acusação me feriu profundamente. Eu, que sempre quis o melhor para ela, sendo acusada de inveja. Aquele homem não estava apenas se aproveitando da minha irmã. Ele estava nos afastando, destruindo o laço que sempre tivemos. A gota d'água foi quando Sônia me ligou, chorando. Denise, eu não sei o que fazer. O Maurício precisa de ajuda. Meu coração gelou. O que aconteceu? Ele está bem? Ele perdeu muito dinheiro no investimento que deu errado. Foi um risco que ele correu para garantir o nosso futuro, sabe? Para comprarmos nossa casa. Mas agora ele está com uma dívida enorme. Ele está tão arrasado, não come, não dorme. Eu já sabia onde aquela conversa ia parar. Sônia, quanto dinheiro? Ela hesitou. 100 mil reais. 100 mil reais. O valor exato que eu sabia que ela tinha guardado na poupança. A economia de anos de trabalho. O dinheiro que ela planejava usar para dar entrada no seu próprio apartamento. Sônia, não faça isso, eu implorei, com a voz embargada. Por favor, não dê esse dinheiro a ele. Isso não está certo. Você não entende, ela soluçou. É uma prova de amor. Quando nos casarmos, o dinheiro será nosso de qualquer maneira. Eu preciso ajudá-lo. Se você fosse minha irmã de verdade, me apoiaria. Ela desligou o telefone na minha cara. Naquela noite eu não consegui dormir. A imagem da minha irmã, tão inteligente e cheia de vida, sendo manipulada por aquele homem, me consumia. Ele não era apenas um folgado. Ele era um predador e estava prestes a dar o bote final. Eu olhei para Carlos, que me abraçava, tentando me consolar. Nós não podemos deixar isso acontecer, eu disse com uma determinação que eu não sabia que tinha. Chega de observar. Nós vamos descobrir quem é o verdadeiro Maurício. Depois de desligar o telefone, com as palavras cruéis da minha irmã ainda ecoando na minha cabeça, eu fiquei paralisada. 100 mil reais. O trabalho de uma vida dela, prestes a ser entregue a um homem que se esquivava de um beijo. A raiva subiu pela minha garganta, quente e amarga. Chega! A hora de ser a irmãzinha boazinha e compreensiva tinha acabado. Agora era a hora de lutar por ela, mesmo que ela não soubesse que precisava. Liguei imediatamente para Jonas. Ele pediu dinheiro. Falei sem rodeios. Do outro lado da linha, um silêncio pesado. Quanto? Jonas perguntou, a voz baixa e perigosa. 100 mil, o valor exato das economias dela. Estou indo para sua casa. Aviso Carlos. Nós vamos acabar com isso hoje. 1 hora depois, a mesa de jantar da minha casa havia se transformado em um quartel-general de investigação. Eu, Carlos e Jonas, cada um com seu notebook, com xícaras de café fumegando ao lado. O ar estava carregado de uma energia tensa, uma mistura de medo e determinação. Não sabíamos o que iríamos encontrar, mas sabíamos que não podíamos mais viver na ignorância. Por onde começamos? Perguntou Carlos, já digitando. Temos o nome completo que ele deu.
Maurício Almeida. E o número do celular. E a placa do carro, acrescentou Jonas com um sorriso mínimo. Eu anotei no primeiro dia. Achei o carro muito chique para quem não tem onde cair morto. Começamos pelo básico. Buscas no Google, em redes sociais. Encontramos um perfil no Instagram e um no LinkedIn. Ambos eram perfeitos demais. As fotos eram profissionais, mostrando um homem de sucesso em reuniões, viajando, praticando esportes. Mas algo estava errado. Quase não havia interações. Poucos amigos, nenhum parente marcado, nenhum comentário de pessoas que pareciam conhecê-lo de verdade. Os posts eram genéricos, cheios de frases motivacionais. Parecia o perfil de um personagem, não de uma pessoa real. Isso é muito estranho, eu murmurei frustrada. É como se ele tivesse nascido há 2 anos quando conheceu a Sônia. Talvez ele tenha, disse Carlos pensativo. Ele estava olhando para uma das fotos de perfil de Maurício, onde ele sorria em frente a uma paisagem de praia. Denise, me manda essa foto. Vou tentar uma coisa. Enviei a imagem para ele. Carlos a salvou e a carregou em um site de busca reversa. É uma ferramenta simples que procura na internet por imagens iguais ou semelhantes. Nós esperamos. Os segundos se arrastando. A barra de progresso parecia zombar da nossa ansiedade. E então, a página de resultados carregou. Meu coração parou. A foto de Maurício apareceu em vários lugares, mas não em perfis de redes sociais. Apareceu em portais de notícias, pequenos jornais online de cidades que eu nunca tinha ouvido falar, no sul do país. As manchetes fizeram meu sangue gelar. Polícia alerta para novo golpista do amor, que atua em Santa Catarina. Mulher perde R$80 mil para estelionatário após romance virtual. Retrato falado de golpista se parece com o empresário desaparecido. Jonas se inclinou sobre o ombro de Carlos, os olhos arregalados. Não pode ser. Carlos clicou no primeiro link. A matéria se abriu e lá estava ele. A mesma foto, o mesmo sorriso. Mas o nome era outro. João Batista de Oliveira. Eu li em voz alta, a voz tremendo. Conhecido como o Dom João dos golpes, é procurado pela polícia por aplicar golpes em pelo menos 5 mulheres nos últimos 3 anos. O modus operandi é sempre o mesmo. Carlos continuou a leitura e cada palavra era um soco no estômago. Ele encontra mulheres bem-sucedidas e independentes, mas que demonstram alguma carência emocional em aplicativos de relacionamento ou redes sociais. Inicia um romance virtual intenso, prometendo casamento e um futuro brilhante. Após ganhar a confiança da vítima, ele marca um encontro presencial, sempre se mostrando um cavalheiro perfeito, mas evitando intimidade física excessiva para não criar laços reais. Eu olhei para Jonas. Ele estava pálido. Era a descrição exata, passo a passo do que tinha acontecido com a Sônia. O roteiro do pesadelo dela estava escrito ali, na tela do computador. A fase final do golpe, continuou Carlos, com a voz embargada de raiva, consiste em inventar uma crise financeira repentina e devastadora. Uma dívida de jogo, um investimento que deu errado ou um problema de saúde na família. Ele pede uma grande quantia em dinheiro, prometendo devolver em poucos dias. Assim que recebe o dinheiro, João Batista de Oliveira desaparece
sem deixar rastros. Um soluço escapou dos meus lábios. Não era mais uma suspeita, não era um mau pressentimento de irmã mais velha. Era um fato sujo, cruel e documentado. O homem que dormia na cama da minha irmã, que usava o carro dela, que estava prestes a roubar o futuro dela, era um criminoso, um estelionatário profissional, conhecido em todo o país. Maurício não existia. Ele era uma farsa, uma máscara usada por um monstro chamado João. Imprimimos tudo. As matérias, as fotos das outras vítimas que contaram suas histórias, os alertas da polícia. A pilha de papel sobre a mesa era a prova material da catástrofe que estava por vir. O amor da vida da minha irmã era uma mentira. E nós éramos os portadores da notícia que iria destruir o coração dela. Mas ao mesmo tempo que a dor me rasgava por dentro, uma fúria gelada tomou conta de mim. Aquele homem não ia simplesmente desaparecer. Ele não ia levar o dinheiro da minha irmã e sair impune para destruir a próxima vida. Ele podia ter enganado a sonhadora da Sônia. Mas agora ele teria que lidar com a família dela. E nós não íamos deixar barato. Na manhã seguinte, o sol que entrava pela janela da minha sala parecia zombar da escuridão que carregávamos. Eu, Carlos e Jonas não tínhamos dormido. A pilha de papéis impressos sobre a mesa de centro parecia um dossiê sobre a destruição de uma vida. Era prova de que o amor da minha irmã era uma fraude. Pegamos a pasta com as evidências e dirigimos até o apartamento de Sônia. Cada quilômetro era uma tortura. Como se conta a alguém que seu conto de fadas é, na verdade, um filme de terror. Quando ela abriu a porta, estava radiante. Usava um avental e o apartamento cheirava a café fresco e pão de queijo. Entrem, o Maurício teve uma ideia brilhante de negócio e eu já estou me preparando para ser a esposa de um milionário, ela disse, rindo. Aquele riso feliz foi como uma facada no meu peito. Jonas fechou a porta atrás de nós e eu segurei as mãos da minha irmã. A alegria em seu rosto desapareceu, dando lugar à preocupação. Sônia, precisamos conversar. É muito sério. Nós assentamos no sofá. Com o coração pesando 1 tonelada, eu coloquei a pasta no colo dela. Por favor, leia isso e tente manter a mente aberta. No começo ela riu com desdém. O que é isso, Denise? Um dossiê que você montou para provar que ele não presta? Eu não acredito que você chegou a esse ponto. Mas ela começou a ler. Vi seus olhos passarem pela primeira manchete. A foto do homem que ela conhecia como Maurício, ao lado do nome em João Batista de Oliveira. Ela franziu a testa, confusa. É montagem. Vocês fizeram uma montagem. Continua lendo, Sônia, pediu Carlos com voz suave. Ela leu a descrição do golpe. Seus lábios tremeram. Ela leu o depoimento de outra mulher de outra cidade contando como seu noivo havia sumido com os 120 mil reais após inventar uma crise familiar. O padrão era idêntico. A história era a mesma. A única coisa que mudava era o nome da vítima. Quando ela terminou de ler a última folha, ela não disse nada. Ficou olhando para o nada, os papéis escorregando do seu colo para o chão. Uma lágrima solitária desceu por seu rosto. Depois outra. E outra. Em segundos ela desabou. Foi um choro silencioso e profundo, o tipo de choro que vem da alma quando ela se parte. Ela não gritou, não nos acusou mais. Ela apenas chorou pela morte de um amor que nunca existiu. Nós a abraçamos, deixando ela colocar toda a dor para fora. Ficamos ali, os três envolvendo nossa irmãzinha enquanto o mundo dela desmoronava. Mas depois do que pareceu uma eternidade, ela parou de chorar. Enxugou o rosto com as costas da mão e uma nova expressão tomou conta de seu rosto. A tristeza deu lugar a um brilho frio, uma dureza que eu nunca tinha visto nela. Ele me ligou hoje cedo, ela disse, a voz rouca, mas firme. Quer me encontrar na hora do almoço para eu fazer a transferência do dinheiro. Ela se levantou. E é exatamente isso que eu vou fazer. Sônia, não! Eu comecei, mas ela me interrompeu. Ele não vai fugir com isso.
Ele não vai fazer com mais ninguém o que fez comigo. Ela pegou o celular. Jonas, você tem contato na polícia, não tem? Ligue para eles. Diga que temos um estelionatário famoso e todas as provas que eles precisam. Diga que hoje nós vamos pegar esse desgraçado em flagrante. Minha irmãzinha voada, a sonhadora, havia desaparecido. No lugar dela, estava uma mulher determinada e com sede de justiça. Seguimos o plano dela à risca. Jonas acionou a polícia que, ao ver a quantidade de provas e o histórico de João, montou uma operação discreta. Sônia ligou para ele, atuando com uma perfeição digna de um Oscar. Chorou ao telefone, disse que o amava e que o dinheiro já estava separado. Marcaram de se encontrar no apartamento dela. Eu e Jonas esperamos em um carro do outro lado da rua. Vimos João, o nosso Maurício, chegar. Ele estava impecável, como sempre, com um sorriso vitorioso no rosto. Ele entrou no prédio. Os minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Eu roía as unhas imaginando o que se passava lá dentro. Então, vimos a movimentação. Policiais à paisana que estavam posicionados perto da entrada subiram correndo. Pouco depois, João saiu algemado. A máscara de Maurício tinha caído. O sorriso tinha sumido. No lugar havia uma expressão de choque e ódio puro quando ele percebeu que tinha caído em uma armadilha. Sônia apareceu na porta, acompanhada de uma policial. Ela olhou diretamente para o nosso carro e, mesmo à distância, eu pude ver. Ela não parecia triste, parecia forte. Nos dias seguintes, a força dela só aumentou. Ela não apenas prestou queixa. Com a nossa ajuda, ela encontrou os grupos online de outras vítimas, ligou para cada uma delas, contou sua história, as encorajou a denunciar também, organizou um grupo de testemunhas que fortaleceu o caso da polícia de uma maneira que eles nunca conseguiriam sozinhos. Minha irmã se tornou um farol para outras mulheres que haviam sido enganadas e tinham vergonha de falar. Hoje, João Batista de Oliveira está preso, respondendo por múltiplos crimes de estelionato. Minha irmã recuperou seu dinheiro e, mais importante, sua dignidade. A experiência a marcou, claro. Ela está mais cautelosa, mais atenta. Aquele brilho sonhador nos olhos dela deu lugar a uma sabedoria mais madura, mas o coração dela continua nobre. Ela ainda acredita no bem, mas agora sabe que precisa se proteger do mal. Minha irmãzinha é um pouco avoada, sim, e sua bondade às vezes a deixa vulnerável. Mas os canalhas que tentam se aproveitar dela precisam saber de uma coisa: ela não está sozinha. Nós sempre estaremos aqui para cuidar dela.